Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Faremos a leitura dos versos 4 até o número 8. Diz assim a santa e inerrante palavra do Senhor. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou ao que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Até aqui, o tema do sermão desta manhã é: como se manifesta a comunhão dos crentes? Como se manifesta a comunhão dos crentes? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, neste momento vamos ler a Tua palavra, Pai, e buscar compreendê-la. Te pedimos que o Teu Santo Espírito possa aplicá-la em nossos corações. Abra, Pai, os olhos e ouvidos para que possamos sair daqui, não da mesma maneira que entramos, mas edificados pelo Teu Santo Espírito. Que a Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, nos transforme cada vez mais à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor. Amém. Há um tempo atrás, eu e minha esposa, nós assistimos um filme bem interessante, chama-se Passageiros, e ele é de 2016. Eu coloco o ano porque tem outros filmes com o mesmo título de outros anos. Então saibam que o filme que eu estou falando aqui é Passageiros, de 2016. Basicamente, esse filme ele conta a história de uma tripulação, é uma ficção científica. Então, há uma nave espacial com uma tripulação de cerca de 5.000 habitantes. E todos eles estão em estado de hibernação, porque eles estão fazendo uma viagem a uma nova colônia para a humanidade. E essa viagem vai durar cerca de 120 anos. Ou seja, ninguém sobreviveria se estivesse acordado. E então essa nave parte e segue o seu rumo. Acontece que 90 anos antes do previsto, um homem acorda. É o personagem principal, Jim Preston, é um engenheiro mecânico. E quando ele acorda, ele não entende bem o que acontece, enfim, ele começa a explorar a nave. E a nave parece mesmo como se fosse um centro habitacional. Tem área de lazer, comida, bebida à vontade, academia, espaço para dança e assim por diante. E Jim se aproveita, né? Ele se delicia. Ele come, bebe e está tranquilo, sossegado, não tem pessoas ali para entrar em conflito ou para ter que conversar. Ele malha e vai seguindo assim. Acontece que cerca de 1 ano depois desse estado, Jim ele começa a se sentir sozinho e de certa forma desesperado por companhia. E aqui está uma sacada muito boa do filme. Por que Jim se sente assim? Porque diante de tudo aquilo que ele tinha a seu bel prazer para fazer, ler, escutar música, correr, sem se preocupar com os outros, ele sente o peso do isolamento e o peso da solidão. É muito interessante porque dentro deste ambiente existe uma espécie de garçom que é um robô, e Jim vai conversando com ele, mas o robô não é um ser humano, então as conversas não fluem. O robô tem uma programação, tem uma limitação, ele não tem sentimentos, ele não pode entender a complexidade dos pensamentos de Jim. E Jim, então, ele começa a querer tomar uma decisão, que o filme coloca um peso de moralmente controversa. Será que ele deve acordar alguém para fazer companhia a ele? E ele faz isso. Ele acorda uma mulher, uma escritora chamada Aurora, sem que ela saiba que foi despertada por ele. Até aqui, o spoiler do filme. A grande lição, meus irmãos, que nós podemos extrair até essa parte do filme, é que o ser humano ele foi criado
para viver em relacionamento. Não era bom que o homem vivesse só. Isso não é aplicado somente ao casamento. É aplicado também à dependência um dos outros, a um relacionamento. Adão, Eva, e viriam outros seres humanos para habitar a terra. Acontece que entrou o pecado no mundo e quebrou essas relações. De tal forma que, por vezes, nós achamos que seria bom viver isolados, não é mesmo? Diante da metrópole que nós vivemos, da correria do dia a dia, cheio de gente para cá e para lá, às vezes parece que surge em nosso coração um desejo de sair, de se esconder, de ir para uma mata e ficar sozinhos. No máximo com um cônjuge, vai. Mas, se possível, ficar sozinhos, sem ninguém. Acontece que, se pudéssemos ficar neste estado, tenho certeza, viria o peso da solidão. Viria o peso do isolamento. Porque não fomos criados para vivermos sozinhos. Fomos criados para viver em relacionamento, em comunidade. Esse é o propósito principal e atinge o seu aspecto, o seu ponto alto na comunhão dos crentes. Nós sabemos que as relações foram quebradas através do pecado, mas no corpo de Cristo, na comunhão dos santos, nós temos ainda um antegozo da comunhão que teremos nos céus. Por isso, o tema do sermão desta manhã é como se manifesta a comunhão dos crentes. Então nós vamos ver dois aspectos principais de como isso é manifestado. Mas antes de entrar nas lições do nosso próprio texto, vamos fazer uma breve recapitulação de tudo aquilo que nós vimos. Nós vimos até aqui que a Epístola aos Romanos é uma carta profundamente teológica. E ela vai estabelecendo, diante do capítulo 1 até o capítulo 11, todo o fundamento da fé cristã. A partir do capítulo 12, que nós já entramos no início do mês, há uma transição clara e intencional do apóstolo. Ele sai do indicativo, o que Deus fez por nós, em Cristo, para agora o imperativo. Como devemos viver em resposta a tudo isso que nós vimos, toda essa doutrina que nós vimos. É interessante notar que na NVI, o versículo 1 inicia-se com portanto, que indica que é uma conclusão ou uma inferência de toda aquela rica doutrina que foram expostas nos capítulos anteriores, incluindo a justificação pela fé, a santificação, a providência divina e a eleição. Então aqui, meus irmãos, Paulo, no presente texto, e especificamente nos versos em que nós lemos, Paulo ele nos exorta a apresentar, iniciando aqui o versículo de número 1, ele nos exorta a apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e a não nos conformarmos com este mundo, ou com este século, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos o quê? Experimentar e discernir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Quando chegamos aqui no versículo de número 4, chegamos basicamente na primeira grande parte prática do apóstolo que ele passa à igreja. Ela nos mostra como essa mente renovada, como nós vimos nos versos anteriores, e uma vida de sacrifício a Deus devem se manifestar concretamente dentro da comunidade dos crentes, dentro de nossa comunhão, especialmente no que diz respeito aos nossos dons espirituais e na postura que nós temos uns com os outros. Portanto, como se manifesta a comunhão dos crentes? Em primeiro lugar, nós vemos que essa comunhão se manifesta através da união. Ela manifesta-se em nossa união. Acompanhe novamente os versículos 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Vamos dar continuidade ao pensamento de Paulo, que começa basicamente aqui no versículo de número 3. Paulo, imbuído da graça e da sua autoridade apostólica, que é conferida pela graça de Deus, ordena que cada um não pense de si mesmo mais altamente do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Os irmãos já viram no domingo passado o que quer dizer esse versículo, mas só resumindo aqui. A medida da fé não se refere à quantidade ou à força da fé de alguém, mas ao fato fundamental da existência da fé em Cristo, que é comum a todos os cristãos. Todos os cristãos usufruem desta fé.
é basicamente o reconhecimento de nossa dependência e compromisso com Jesus Cristo. Portanto, uma mente renovada e controlada pelo Espírito torna a arrogância e o egocentrismo no meio cristão impossíveis, impraticáveis. Não há espaço para isso. E Paulo chega então no verso 4 e ilustra a comunidade cristã com a metáfora de um corpo humano. Assim como um corpo possui muitos membros, olhos, ouvidos, mãos, pés, e com funções distintas, mas todos são essenciais para o funcionamento deste corpo. E Paulo aplica isso à igreja. A igreja é um só corpo, e os membros deste corpo são membros uns dos outros. Os crentes são membros uns dos outros. A comparação da igreja e de seus membros com o corpo humano e suas partes é familiar nos escritos de Paulo. Na primeira carta aos Coríntios, por exemplo, no capítulo 10, verso 17, Paulo diz: nós, conquanto somos muitos em um só corpo. E no verso 12 e 27, e agora vocês são corpo de Cristo, e cada um de vocês é parte dele. Em Efésios e Colossenses, a doutrina da igreja como um corpo de Cristo, ela vai ser mais plenamente desdobrada. Paulo ele vai tratar com muito mais peso. Mas, por exemplo, em Colossenses 2,19, Paulo descreve Cristo como a cabeça, do qual todo o corpo, sustentado e fortalecido por juntas e ligamentos, cresce com o crescimento que é de Deus. E o que nós podemos extrair até aqui, dessa metáfora que Paulo está aplicando à igreja? A unidade do corpo não é algo natural. Como nós vimos e nós sabemos, o pecado ele quebrou essa unidade que seria natural do ser humano. E também não é algo inventado pelo homem, porque se o homem pudesse, ele viveria o mais possivelmente longe da comunidade. Mas essa unidade do corpo de Cristo é uma graça de Deus, que vem por intermédio de Jesus. Isso implica que, embora com diversas variedades em nosso meio, somos interdependentes e cada um é vital para a saúde e eficácia do corpo. Não existe membro em nosso meio que seja considerado como insignificante. Se passa por nossa mente ou por nosso pensamento tal coisa, nós não entendemos muito bem o Evangelho até aqui. Paulo ele está destacando que todos somos membros. Imagine o seu corpo, os seus membros. Tudo está interligado. Você não pode, e como Paulo fala em outros escritos, a mão não pode virar para outra mão e falar: veja, eu não preciso de você, sai fora. Ou então o olho não pode virar para o ouvido e dizer: eu não preciso de você, você é irrelevante. Tudo está em harmonia e tudo está interligado. Percebe como há partes de nosso corpo que muitas vezes a gente nem repara que existe? Só começamos a dar uma atenção maior quando acontece alguma coisa com ele. Às vezes algum machucado, alguma ferida, algum incômodo. Você nem presta atenção na sua respiração, mas fica com o nariz entupido. Você já passa 2 dias com esse nariz entupido e fala: nossa, como seria bom respirar normal. Não é mesmo? Como que era mesmo respirar normalmente? Porque é natural isso à nossa mente. Nosso corpo tem uma interdependência que nos é natural. Assim deve ser também no corpo de Cristo. Nós temos diferentes funções, mas todos estamos ligados ao mesmo corpo. Todos estamos interligados. E veja, meus irmãos, outra lição que nós podemos extrair aqui da nossa passagem é que nós fomos salvos. E não fomos salvos para viver em isolamento, para vivermos afastados. Nós somos inseridos em um corpo. E o nosso bem-estar espiritual está ligado ao bem-estar espiritual dos outros membros. Assim como quando nós sentimos que uma parte do corpo não está legal e toda a nossa atenção se volta a ela, deve ser em nosso meio. Quando sentimos que um cristão, quando um irmão nosso não está legal, não está bem, às vezes enfrentando algum pecado específico, às vezes enfrentando alguma tribulação, às vezes passando por dificuldades financeiras, emocionais, seja lá qual for. O fato é que quando há cristãos com dificuldades, com dores, com sofrimento em nosso meio, nós deveríamos sentir. E nós deveríamos buscar dar auxílio a este membro ferido, a este membro com dificuldade. Isso, meus irmãos, nos tira de um isolacionismo e nos chama, nos convoca a uma participação ativa e engajada em nossa comunidade.
reconhecendo que nós somos, sim, necessários, mesmo que a nossa função às vezes pareça pequena no meio da igreja. Lembre-se, nenhum dom, nenhuma função, nada do que nós façamos para Deus é considerado insignificante. Nada. Por isso, nós devemos exercer as nossas funções e os nossos dons, como nós vamos ver daqui a pouco, em benefício da igreja e do avanço do reino. Por isso, nós devemos tomar cuidado com o orgulho. Porque, veja, Paulo ele está estabelecendo aqui no versículo de número 3, o seguinte, acompanhem comigo. Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quando nós somos orgulhosos, quando somos cheios de nós mesmos e pensamos de nós além do que convém, geralmente isso nos leva a exercer funções erradas. Nós devemos saber qual é a nossa parte do corpo, qual é a nossa função. Um exemplo básico aqui. Eu sei os meus talentos, eu sei os meus dons. E eu sei quais eu não tenho também, principalmente os quais eu não tenho. Jamais eu me aventuraria a pegar aquele violão e tentar conduzir a igreja no cântico. Ia ser um desastre. Os irmãos iam parar o cântico e falar, Tiago, para. Faça outra coisa, é melhor você parar, porque não está dando certo. Quando nós nos enchemos de nós mesmos e pensamos além do que convém, nós geralmente colocamos a mão onde não temos o dom ou o talento, porque achamos que vamos desempenhar bem aquilo. O contrário também é verdadeiro. Nós não devemos ter uma falsa humildade e falar, veja, tem muitos irmãos habilidosos, tem muitos irmãos que podem servir, eu vou ficar quietinho no meu canto e vou deixar com que os outros ajam, que os outros sirvam e exerçam seus dons. Não. Se você tem a compreensão de qual é o seu dom, de qual é a sua função, exerça-o para a glória do Senhor e benefício da igreja. Todo o corpo é beneficiado, meus irmãos, quando nós entendemos o nosso papel, entendemos os nossos talentos e os aplicamos com empenho, com dedicação, com amor ao reino. Não devemos ter uma falsa humildade e nos isolarmos e privar os nossos irmãos dos benefícios dos nossos talentos, ao mesmo tempo que não devemos nos encher de nós mesmos e exercer aquilo que não convém a nós que seja exercido. Nós também, uma outra lição que podemos tirar aqui do nosso texto, é que nós devemos saber dar, devemos saber agir, contribuir, socorrer, amparar, mas também devemos saber receber. Eu acho que a dificuldade maior nossa é em receber do que dar. Geralmente a gente se doa. Tem pessoas que têm naturalidade com isso, mas é mais fácil a gente chegar até o outro, oferecer ajuda, oferecer amparo. Mas e quando é a nossa vez de receber ajuda, de receber amparo, de receber a mão estendida? Como nos portamos? Será que ignoramos e falamos, não, eu não preciso, está tranquilo, eu vou me virar? Isso é um egocentrismo. Às vezes estamos pensando mais em nós do que devemos pensar. Estamos nos colocando acima do que deveríamos. Somos um corpo, somos dependentes uns dos outros. Quando virmos o necessitado, ajudemos. Quando formos o necessitado, sejamos ajudados. Recebamos ajuda. Precisamos fazer isso, precisamos aceitar também. O corpo aqui que Paulo está destacando, ele basicamente significa a unidade. Somos um, porque nós temos um cabeça, Cristo Jesus, Senhor sobre todos, nós podemos dizer que somos um. Estamos em um só corpo, não existe vários corpos, existe um corpo, a igreja, e somos um, é uma unidade. É por isso que, muitas das vezes, quando acabamos de conhecer alguém na igreja, um irmão em Cristo Jesus, nunca vimos ele na vida, nós sentimos um amor, nós sentimos a proximidade, ficamos à vontade com ele, como às vezes não nos sentimos no ambiente de trabalho, trabalhando 5, 10, 15 anos com as mesmas pessoas ao nosso redor. Somos um no corpo do Senhor, ao mesmo tempo que somos membros. Isso destaca a diversidade do corpo do Senhor, a diversidade dentro do corpo. Nós somos muitos, mas estamos unidos uns aos outros. Nós precisamos
uns dos outros. Nós ministramos aos outros e somos ministrados também. Portanto, aqui nessa primeira parte do verso 4 e 5, nós vemos a unidade do corpo, como estamos ligados em Cristo Jesus. E a partir do versículo de número 6 até o versículo de número 8, nós vamos ver a diversidade desse corpo, dos seus membros. E essa é a nossa segunda lição. Em primeiro lugar, nós vimos que a comunhão dos crentes se manifesta através da união. Em segundo lugar, então, nós vemos que a comunhão dos crentes se manifesta através da diversidade, ou em diversidade. Acompanhe comigo os versos 6 a 8. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dedicame-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Assim como a graça de Deus fez de Paulo um apóstolo, como ele começa aqui dizendo, porque a graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, essa mesma graça concede diferentes dons aos membros do corpo de Cristo. Paulo prossegue aqui, dando aos seus leitores e a nós um exemplo de 7 dons, nos quais insiste que nós sejamos exercidos de modo consciente para o bem comum. Ele basicamente divide aqui esses dons em 2 categorias que podem ser chamadas de dons de fala, profetizar, ensinar e exortar ou dar ânimo, e os dons de serviço, servir, contribuir, exercer liderança, mostrar misericórdia. Mas vale destacar aqui, meus irmãos, que nós não estamos diante de uma lista exaustiva. Por exemplo, em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, 9 dons são especificados. Em 1 Coríntios 12, do 28 ao 29, existem 8. Em Efésios 4:11, há 4 ou 5 dons, se considerarmos pastores e mestres como um só ofício ou 2. Alguns desses dons mencionados nessas outras cartas e nessas listas não aparecem aqui em Romanos 12. Portanto, não achemos que é uma lista definitiva ou uma lista exaustiva. Paulo ele está mostrando aqui alguns dons que existem no corpo de Cristo. E ele menciona então, e nós vamos ver rapidamente alguns desses dons. O que significam esses dons? Paulo começa então falando sobre o dom de profecia. Versículo de número 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, segundo profecia, seja segundo a proporção da fé. Evitando aqui muito debate, provavelmente, profecia aqui não se trata de transmitir mensagens divinamente inspiradas. E nós temos diversas razões, tanto aqui, no nosso contexto, quanto em outras partes das cartas de Paulo. Mas vamos ficar aqui. Paulo ele faz uma recomendação interessante, observe. Ele se recomenda aqui que o profeta use o seu dom na proporção da sua fé. Muitos acabam lendo isso como se quisesse dizer a quantidade de sua fé, mas como nós bem sabemos, o grego, em um sentido literal, ele indica de acordo com a analogia da fé, um termo que significa padrão da sua fé. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer aqui é que o profeta não deve profetizar de modo a contradizer a doutrina cristã. Ora, se a profecia fosse uma palavra divinamente inspirada por Deus e dada ao profeta, por que Paulo estabeleceria uma regra dessa? Seria desnecessário. Talvez então a palavra profecia tenha diferentes significados. E aqui em Romanos 12 parece querer dizer pregação ou uma comunicação divina eloquente. Rice Sproul ele diz o seguinte através desse dom: portanto, aqueles cuja vocação é pregar devem começar a pregar. Os pregadores não devem subir ao púlpito no domingo de manhã com a mais recente análise da cultura ou com um compromisso de entreter, tentando transformar a igreja como se fosse numa cafeteria eclesiástica. Os pregadores devem interpretar a palavra de Deus e expô-la para o povo. É sobre isso que esse dom de profecia está querendo dizer. O dom de profecia, então, aqui
colocado por Paulo é o dom da pregação, o de pregar a palavra de Deus, o de interpretar e de tornar aplicável a palavra do Senhor. E Paulo continua, ele fala do dom de ministério. Versículo de número 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ministério está querendo dizer aqui? Ele está querendo falar então provavelmente de funções de pastores, presbíteros? Não. Quando ele está falando aqui de ministério, ele está falando de exercido no serviço prático. Basicamente, quando nós estudamos o jogo de palavras e estudamos o contexto, ele está falando das atividades que auxiliam os necessitados, muito semelhante ao trabalho dos diáconos, os que servem aos órfãos, às viúvas, aos pobres. Veja, meus irmãos, há pessoas em nosso meio com um coração de servo que têm sido capacitadas por Deus para o diaconato. E nós temos visto isso em nosso meio. Esse é um dom maravilhoso para a igreja. Nenhuma igreja pode ser verdadeiramente saudável sem um forte compromisso de servir, cuidar daquele que está oprimido, cuidar do pobre, do solitário. E veja, vale um destaque aqui. O diaconato, ele não é menos importante do que o presbiterato. Eu acredito que, na maioria de nós, isso já ficou muito claro através dos nossos estudos. Mas vale sempre reforçar, o diaconato não é inferior ao presbiterato. A causa de Cristo é servida igualmente por ambos. Em cada um se reflete o amor de Cristo. O que nós vemos é uma variedade de funções. Mas tanto um quanto o outro tem um peso maravilhoso na obra do Senhor. Então, quando fala que se ministério, dediquemo-nos ao ministério, basicamente ele está falando do serviço dos diáconos. Depois vem o ensino. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Esse aqui é um dom de tornar a verdade clara, mais compreensível. Um bom professor, talvez, e geralmente, pode não ser um bom pregador, e vice-versa. E os dons de ensino, eles podem variar muito. Não podemos achar que está restrito ao âmbito eclesiástico. Alguns são melhores professores com os pequenos, em pequenos grupos, em crianças, outros em grupos maiores, outros com os seus pares, e assim por diante. Outros vão exercer esse dom em escolas, e assim sucessivamente. Acontece que quando está falando aqui de ensino, está falando mais daqueles que são mestres, aqueles que têm um dom específico para isso, de ensinar, ok? Continuemos. Chegamos no verso de número 8, exortação, ou que exorta, faça-o com dedicação. A exortação aqui, ela é exercida para ajudar os cristãos a viverem até o fim de sua obediência ao Evangelho e aplicar as Escrituras à vida diária, o que inclui consolo, encorajamento, admoestação. Não é apenas exortação no sentido de repreender, é principalmente consolar, encorajar e admoestar também. A exortação, basicamente, nós podemos resumir nesta frase, a exortação tem como alvo o coração, a consciência e a vontade, assim como o ensino visa atingir o entendimento. Então é mais aplicável nessa área do coração, da consciência e da vontade. Continuando, o que contribui com liberalidade, que é o dom da distribuição. Paulo destaca que ela deve ser feita no restante das Escrituras sem um motivo ulterior, ou seja, com liberalidade, com pureza de intenção. Há pessoas em nosso meio, e nós vemos isso em diversas igrejas, que contribuem, mas não apenas contribuem, elas contribuem generosamente, muitas vezes com abundância. Elas dão além do que aquilo que é exigido. Paulo, em outro lugar, ele diz que Deus ama aquele quem dá com alegria. Ou seja, não está falando num mero talento de distribuição da renda, de recursos financeiros. Está falando mais daquela disposição em contribuir com generosidade, mas com uma generosidade mais abundante. Nós vamos entender um pouco isso nas aplicações. Prossigamos. Paulo continua.
O que preside com diligência. Presidir aqui pode ser também entendido como liderar, liderança. Deve ser exercida com diligência. Líderes são pessoas com o dom de fazer com que os outros as sigam. Eles conseguem expor uma visão para um grupo e fazer com que este grupo seja inspirado a chegar lá, a segui-lo. Em outras passagens, onde ocorre a mesma palavra utilizada aqui por Paulo, significa supervisores ou presbíteros. Passagens como 1 Tessalonicenses 5,12, 1 Carta a Timóteo 3,4 ou 5,17. Então nós entendemos aqui como que o dom do ministério se aplica mais à categoria dos diáconos. O dom aqui de liderança aplica-se mais especificamente ao dom do presbiterato, aos presbíteros. Parece que diante de todo o contexto aqui que Paulo está trabalhando, faz mais sentido aplicarmos desta forma. Veja, a exortação à diligência que Paulo faz aqui é um lembrete diário com respeito à vigilância que os supervisores da igreja precisam observar. Os presbíteros da igreja precisam ser diligentes, eles precisam estar sempre atentos. A eles cabe a tarefa de pastorear a igreja de Deus e de cuidar do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os tornou supervisores. Cumpre-lhes o dever de velar pelas almas daqueles sobre os quais estão sob os seus cuidados, sobre os quais eles supervisionam, como nós vimos lá, como nós podemos conferir em Hebreus, capítulo 13, verso 17. Ou seja, alguns poderiam tentar algum tipo de graça e falar, veja, mas está no singular aqui, né? Então quer dizer que presbítero é um só que governa a igreja? Será que não dá espaço para isso? Não é espaço. Sempre quando nós vemos Paulo tratando de presbíteros ou da liderança da igreja, nós vemos ele falando no plural. Acontece que ele está falando de um dom aqui, e seria estranho do nada ele colocar esse dom no plural. Mas para ficar claro para nós, a liderança verdadeiramente legítima de uma igreja é aquela que é exercida por presbíteros, no qual existe um compartilhar ali do governo da igreja. Nós vemos isso claramente na nova igreja, na igreja do Novo Testamento. Nós vemos isso nas exortações e nas instruções de Paulo. A igreja é liderada e governada pelos presbíteros, não por um homem, não por alguém que se diz o pastor supremo da igreja, como nós vemos no catolicismo, e nem por um único pastor que não presta conta a ninguém, uma espécie de episcopalismo, como nós vimos em muitas outras igrejas evangélicas. O governo bíblico e o governo fiel é aquela exercida por presbíteros. Por isso que o governo da igreja presbiteriana é chamado de presbiteriana, porque é governada por seus presbíteros. E tem então líderes que prestam contas a outros líderes. Ok? Continuemos então. E por fim, o dom da misericórdia. Quem exerce misericórdia com alegria. Esse é o dom das pessoas ficarem especificamente estimuladas ao trabalhar com o pobre, com o enfermo, com o fraco, com o prisioneiro, com o viciado, o idoso e assim por diante. Com frequência, a obra de misericórdia é desagradável. Mesmo que alguns que não têm esse dom tente praticar isso, parece que não faz com aquela inteireza de coração, com aquela alegria que Paulo está colocando aqui. Parece que ela é desempenhada muitas vezes de má vontade, de uma maneira superficial. Por isso que Paulo ele dá ênfase aqui com alegria, porque essa ênfase na alegria recai sobre a disposição do coração, a disposição de vontade com a qual esse serviço tem que ser prestado. É uma disposição do coração. Então nós vimos aqui, meus irmãos, dentre esses 7 dons e seus significados, que existe uma variedade no corpo de Cristo. Qual é a ordem clara então para nós? Nós devemos exercer esses dons. E temos diferentes dons. Não devemos achar que o nosso dom é superior ao do outro. Não, eu tenho esse dom aqui, esse dom com certeza é o melhor. A daquele meu irmão ali é tranquilo, parece que é inferior. Não, todos os dons são importantes.
Todos os dons possuem valor. Nós não somos melhores que os outros. Voltamos ao versículo de número 3. Não devemos pensar em nós mesmos além do que convém. Nós somos diferentes uns dos outros. Isso é natural. Nós temos etnias diferentes, jeitos diferentes, traços diferentes, mas possuímos uma unidade. Como nós estamos vendo, nós temos uma unidade e uma diversidade. Deus repartiu assim, de maneira diferente, a cada um de nós. Não é você que fala, eu vou ter este dom, e você vai lá, de alguma forma, tenta conquistá-lo, como se fosse um objetivo da sua vida. Não. Deus reparte a cada um de nós. É Deus que providencia os seus dons à tua igreja. Mas cabe sim a nós desenvolvermos estes dons. Cabe a nós identificarmos e exercermos ele com sabedoria, com amor. Veja, tem muitas coisas aqui que nós vimos que são obrigações de todos os crentes. Como, por exemplo, ser misericordioso. Todos nós devemos ser misericordiosos uns para com os outros, como nós lemos lá em Efésios. Nós não podemos achar que, bom, o meu dom é de ensino, logo não preciso contribuir. Não, todos nós devemos contribuir, todos nós devemos ser misericordiosos, todos nós devemos ministrar ou servir, estar aptos ao serviço para acudir aos nossos irmãos. Mas o que significa um dom espiritual? O que quer dizer um dom que Paulo está falando aqui? Dom espiritual é quando Deus te dá a habilidade de fazer melhor, mais intensamente, com mais eficiência do que os outros. É quando aquilo ali que você possui, aquele dom, te destaca, que você faz de uma forma que o outro que possui outro dom não consegue fazer bem. Todos nós temos o dever e a obrigação de contribuir, mas alguns de nós que possuem o dom da contribuição, que conseguem doar mais ainda do que é exigido, que consegue doar ainda mais daquilo do que pedem. Percebe a diferença? Existem em nosso meio aqueles que têm certas habilidades de liderança, mas quando existe alguém com o dom da liderança, aquela liderança é natural, não é tirânica, não é forçada, é uma liderança que inspira. É isso que Paulo está falando aqui. Cada crente é dotado por Deus com dons específicos. E a pergunta que nós devemos fazer não é se temos um dom, mas qual é o nosso dom. E depois, como utilizar este dom para o benefício do reino. Portanto, nós somos desafiados a descobrir, desenvolver, diligentemente exercer esses dons. Devemos pedir ativamente, de maneira pessoal, ao Espírito Santo: qual é o meu dom? Senhor, não sei qual é o meu dom ainda. Não ficou claro para mim quais talentos o Senhor tem colocado em minha mão. Não estou entendendo ainda qual a função que o Senhor quer que eu exerça no corpo do Senhor. Me mostre. Peça ajuda a irmãos também. Quando existe alguém que acha que possui a vocação para o ministério, essa pessoa passa por algumas etapas de avaliação e identificação. E uma delas é passar pela aprovação da igreja. A igreja diz que você possui o dom para o chamado do ministério? Você possui essa vocação? Será que a igreja diz: olha, eu acho que você não devia ser pastor não leva jeito, não desempenha bem. Aí a família diz: não, acho que não. Mas você no seu coração fala: não, eu tenho sim esse dom, eu tenho. Alguma coisa está errada. Então, seja ativo, busque o seu dom. Descobriu qual é o seu dom ou não descobriu? Peça auxílio dos irmãos. Onde você acha que eu me destaco? Onde você acha que eu me desempenho melhor? Onde eu sou mais proveitoso? Seja intencional, não fique apenas esperando. E isso também, na verdade demonstra que nós vamos reconhecer que é um privilégio divino. Quando nós entendemos que Deus distribui na sua igreja dons, nós ficamos felizes em receber este dom. E nós buscamos exercê-lo para a sua honra e para a sua glória. E veja, eu procurei aqui no nosso texto, procurei em outros textos, não encontro em nenhum lugar a inscrição de que existe o dom de ficar sentado.
Não existe o dom de não exercer um dom, de não possuir um dom. Não existe. Se você está no corpo de Cristo, se você faz parte da igreja do Senhor, e se você é membro comungante de uma igreja, você tem que servir. Descubra o seu dom. Utilize o seu dom em benefício do reino. Isso mostra também que nós somos instados a viver em comunhão. Não existe cristão fora do corpo. Se uma mão é amputada do braço, ela não continua sendo mão lá, ela perdeu sua função. Ela é mão enquanto ligada ao corpo. Não existe desigrejado que agrade ao Senhor. Para agradar ao Senhor, devemos ser membros comungantes. Devemos estar ativamente ao serviço do reino. Mas os dons também, vale destacar, meus irmãos, que não são apenas para serem usados na igreja. Às vezes nós temos 5, 10 professores de escola dominical que possuem o dom do ensino. E aí aparecem mais 10 irmãos com o dom de ensino. O que nós vamos fazer com 20 professores de escola dominical? Às vezes não tem espaço para todo mundo. Por isso você não vai exercer seu dom? Não. Use o seu dom lá fora. Leve o reino de Deus. Aplique o seu dom no seu trabalho, na sua casa, na sociedade, com os princípios do reino. O seu dom não é somente, especificamente e mais atuante para a igreja do Senhor, mas também é para o avanço do reino. Nós devemos levar o reino do Senhor com os nossos dons e com os nossos talentos. Portanto, uma igreja vibrante e uma igreja eficaz é aquela onde todos os membros estão ativamente engajados no serviço e utiliza os seus dons de uma forma coordenada, em benefícios mútuos, uns para com os outros. Concluindo então, meus irmãos, Paulo ele está aqui dizendo com todas as letras o que é a comunhão dos santos. A palavra comunhão vem do prefixo com, que significa união ou em unidade. Para haver uma comunhão dos santos, primeiro deve haver uma pluralidade. Se somos cristãos, nós estamos sobrenaturalmente em Cristo. E se estamos em Cristo, Ele está em nós. Contudo, o relacionamento que nós temos com Jesus não é simplesmente unilateral, não é simplesmente de sermos servidos. Nós temos uma ligação sobrenatural, uma união mútua que emana do próprio Cristo. Nós amamos uns aos outros por causa de Cristo. Esse amor nos une, nos liga, porque nós estamos nele e estamos uns com os outros. Isso significa que nós estamos ligados para sempre. Não existe um momento, um intervalo na semana em que não devemos estar ligados. Em todo momento nós estamos ligados, com imperfeições, com falhas, com pecados, com problemas, com tudo isso. Mas nós estamos ligados uns aos outros. É fundamental, meus irmãos, lembrar que a capacidade de vivermos assim, em comunhão uns com os outros, em amor uns com os outros, não vem da nossa própria força. A aplicação dessas verdades sempre passará pela avenida do Calvário. A nossa habilidade de amar, de servir, de nos relacionarmos em humildade, é um fruto direto da graça de Deus que é manifestada através da obra de Cristo Jesus, que nos justificou e que nos santifica. É o Espírito Santo quem nos capacita, por isso que devemos recorrer a Ele em busca sempre de auxílio para exercermos a nossa função em obediência à fé. A obediência, lembremos-nos, não é um meio de ganhar a salvação, mas ela é uma resposta grata à salvação que já foi recebida em Cristo Jesus. Por isso, algumas aplicações práticas aqui que eu convido os irmãos a pensarem e a respondê-la durante o seu dia, durante a semana. Pergunte-se: eu tenho vivido como parte ativa do corpo de Cristo? Ou eu simplesmente estou frequentando, parece mais que visito do que estou vivendo ali como membro? Como eu tenho vivido no corpo do Senhor? Eu tenho valorizado os dons dos outros e usado os meus próprios dons com zelo? Ou será que nós só estamos levando a vida? Que tipo de unidade eu estou promovendo
no corpo local? Como o corpo local tem se beneficiado das minhas ações? Qual é a unidade que eu tenho promovido? Que possamos responder essas perguntas com sinceridade. E se forem respostas negativas, que busquemos com arrependimento, com humildade, com intencionalidade, os nossos dons para a glória e honra do Senhor. Que essa passagem, meus irmãos, nos inspire a sermos como instrumentos de uma grande orquestra. Cada instrumento possui a sua peculiaridade, mas todos ali tocam a sua parte com sobriedade, com paixão, e eles não estão ali tocando essa grande sinfonia para a sua própria glória, mas para a produção de uma sinfonia harmoniosa, que ressoa a glória de Deus em Cristo, que é para a edificação do seu povo e para a proclamação do Evangelho ao mundo. Esse é o nosso dever e essa é a nossa vocação. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém.